Senhor presidente, é de revoltar. É de revoltar a blindagem. Mas deixa eu dizer uma coisa ao povo brasileiro. O STF não é o principal blindador desta comissão. Esta comissão, por seus pares, blindou de vir aqui Gustavo Gaspar. Blindou de vir aqui Paulo Bodens. É só olhar quem blindou. Recebeu 3 milhões de reais do Careca. Esta comissão blindou aqui a senhora Daniela Miranda Fonteles. 5 milhões de reais na conta. Olha, esta comissão blindou a vinda da senhora Roberta Luxigen. Aí, pergunta, foi todo mundo? Não. Como alertou o senador Marinho, houve vencidos e vencedores. Olha, a blindagem pela própria comissão é uma vergonha. Esse pessoal junto recebeu mais de 10 milhões de reais de dinheiro roubado do povo brasileiro. E vou contar uma novidade para vocês. Vocês vão cair de costas no dia que souberem quem se aliou à Careca do INSS. Quem teve mesada paga pelo Careca do INSS. Essas blindagens, elas impossibilitam de nós avançarmos ainda mais na investigação. Jornalismo investigativo que tiver coragem e independência, procurem quem blindou Paulo Bodens, 3 milhões de reais de propina na conta. Procurem quem blindou Daniela Fonteles, 5 milhões de reais de propina na conta. Procurem quem blindou Roberta Luxigen e procurem quem blindou Gustavo Gaspar. Se os senhores e as senhoras fizerem um mínimo esforço, vão ver que a República irá balançar. Outra vergonha para o Senado da República, que ninguém fala. Quais são os gabinetes coroados que exigiram um sigilo de 100 anos para onde Careca do INSS foi fazer negociata? É a única explicação. E aí, Supremo Tribunal Federal, vocês, os senhores que exigem tanta transparência nas emendas e estão certos, deveriam conceder transparência nas visitas do Senado Federal e nós sabermos quais as portas e os gabinetes que se abriram para negociata com Careca do INSS. Esse sigilo de 100 anos é outra vergonha da República. E toda vez vou repetir a mesma coisa. Supremo, mostre autoridade não apenas para dar habeas corpus para investigado, conceda a ordem para nós termos o sigilo quebrado das visitas do Careca do INSS. Supremo, estou desafiando, existe um mandado de segurança aí para o colegiado. Abra essa caixa preta dessas visitas. Isso é coragem. Mas, senhores, não poderia também deixar de falar desses habeas corpus. Olha, doutor Levi já está podendo pedir aqui música do Fantástico. Está sempre presente. Excelente advogado. Está fazendo o papel dele. Mas que é uma blindagem institucional do Supremo Tribunal Federal a investigados Nós temos milhares de delegacias e milhares de suspeitos. Eu desafio esse mesmo habeas corpus
para aqueles que chegam investigados sentando na frente de um delegado de polícia. O povo não tem direito a esse tipo de habeas corpus. Essa é a justiça dividida, justiça do pobre e justiça dos ricos. E a culpa é do Congresso Nacional, cabisbaixo. Muitos com rabo de palha, com medo de ministro do STF. Muitos com medo de perseguição. Falta altivez ao Congresso Nacional. E poucos têm coragem de falar. Senhor Igor, boa tarde. O senhor é solteiro ou casado? Solteiro. Senhor Igor, eu queria saber qual a sua profissão. Respeitosamente, eu vou permanecer em silêncio. Não, senhor Igor, qualificação o senhor tem que responder. Eu sou empresário, trabalho no ramo de prestação de serviço. Senhor Igor, o senhor tem alguma correlação? O senhor tem alguma correlação em termos de formação pessoal com tecnologia de informação? Somente hobby. Somente hobby? Olha, nós estamos diante de um jovem de 28 anos que mostrou uma capacidade de tecnologia embarcada nas suas empresas muito grande. Não é um fato simples e normal o que aconteceu. O senhor já mexe com esse hobby há quanto tempo? Respeitosamente, eu vou permanecer em silêncio. O senhor poderia me dizer qual a sua relação com as empresas de tecnologia? Power by... O senhor pode dizer? Respeitosamente, eu vou permanecer em silêncio. Engaja Soluções. Vou permanecer em silêncio. Rinotec. Vou permanecer em silêncio. Sank Soluções. Permanecerei em silêncio. IEDTEC Limitada. Permanecerei em silêncio. Clint Hub Limitada. Permanecerei em silêncio. Olha, esse é o silêncio que é um tapa na cara do povo brasileiro. Ninguém aqui está perguntando se ele desviou dinheiro, ninguém aqui está fazendo essa afirmação, ninguém aqui está fazendo pegadinha para ele. Perguntei a ele qual a relação dele com 6 empresas, que ele é o sócio administrador. Quem é o empresário sério brasileiro que não tem orgulho de falar das suas empresas? Quem é o empresário sério brasileiro que não quer falar sobre o sucesso dos seus empreendimentos? O senhor poderia me dizer se o senhor é o proprietário dessas empresas? Respeitosamente, vou permanecer em silêncio. Coloca aqui o gráfico. Senhores, olha esse país. Agora eu estava lendo que um pai de santo comprou um terreno dos Correios que está com um rombo extraordinário por 300 milhões de reais, quando os Correios foram descontar o cheque, era sem fundo. Está em todos os jornais agora. Minha gente, esse pai de santo é um coitado. Esses aqui tiveram sucesso. Esses aqui tiveram sucesso. Arrecadaram mais de 714 milhões da AMAR, da Masterprev, da ANDAP e da ASAP. Mas esse que está aqui teve mais sucesso ainda. Ele conseguiu colocar as suas empresas num desvio, juntando outras entidades, de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Passa aqui. Quem é Igor Dias Delecrode? Aos 28 anos de idade, esse rapaz aqui,
que chegou com habeas corpus para ficar em silêncio, com a garantia de não sair daqui preso pelo STF, essa garantia. Ele foi presidente da ASAP. A ASAP conseguiu o ACT. A ASAP conseguiu o ACT, e a gente vê daqui a pouco, enquanto ele era presidente. Depois ele também foi presidente por um tempo da AMAR Brasil. Depois da presidência, ele foi para a Secretaria Administrativa. Ele também foi da ANDAP, lá do Conselho Fiscal, e da Masterprev, ele também esteve lá no Conselho. Passa aí, por favor. A ASAP, que ele foi presidente, conseguiu o ACT em 12 de julho de 2023. Quem concedeu o ACT, Jucimar Fonseca, foi quem possibilitou. Quem era o DIRBEM que assinou? André Fidelis e Edson Yamada. Não, André Fidelis. ABCB, ex-AMAR, conseguiu o ACT em 9 de março de 2022, Jucimar Fonseca e Edson Yamada. ANDAP, 6 de fevereiro de 2024, conseguiu o ACT, André Fidelis era o DIRBEM. E Masterprev conseguiu o ACT em 31 de agosto de 2023, André Fidelis era o diretor de benefício. Passa aí. Passa mais um. Aqui está esse rapaz, 28 anos de idade. Olha, a diferença no Brasil é que esse rapaz chegasse sem paletó e gravata na delegacia, estaria lá com um delegado e iria ser preso em flagrante por organização criminosa. Bastava isso, já ia preso, como milhares são. Mas esse rapaz engravatado aqui, ele tem milhões de reais. Esse rapaz conseguiu uma justiça que o brasileiro comum não consegue. O STF está transformando a justiça brasileira em 2 degraus. Degrau dos pobres e degrau dos endinheirados. Está aqui. Esse rapaz montou uma organização criminosa. Volta uma. E a organização criminosa está aqui. O cérebro dela é a Power BI. A Power BI, da cabeça dele, que não tem formação em tecnologia de informação, mas é um interessado, como ele disse. Ela andou em 3 núcleos criminosos, enquanto Américo Monte, Anderson Vasconcelos e Felipe Macedo trabalharam em 4 associações, roubando mais de 700 milhões de aposentados e pensionistas, e diga-se de passagem, todos estão soltos e blindados. Ele conseguiu uma mágica maior. Ele é o coração tecnológico da safadeza. Ele conseguiu ir a esse grupo do Américo Monte, Felipe Macedo e Anderson Vasconcelos, colocar a Power BI para eles e foi além. Ele foi num grupo da Cecília Mota, que tinha, eu vou já ler, 3 entidades, e ele foi num grupo também daquele que esteve aqui recentemente, do seu Abraão Lincoln, juntando tudo que ele participou, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Fala, se esse Brasil fosse sério, esse elemento estaria preso. Olha, vem para cá para debochar com habeas corpus, para não sofrer qualquer tipo de constrangimento. Olha como ele, através da Power BI, fez um sistema sofisticado de quê? De coleta de dados e verificação de autenticidade.
Olha como eles foram inteligentes, para o mal. Eles fizeram os ACTs, antes criaram as entidades, depois, entre eles conseguiram desenvolver a tecnologia para certificar a veracidade dos dados. Vocês se lembram que em 2023 foi adotada uma vergonhosa solução provisória, burlando a legislação, para nessa burla da solução provisória ter direito a inserir dados em massa de aposentados e pensionistas? Olha quem possibilitou que tudo isso fosse verificado. A Power BI, ela trabalhou fazendo a certificação do grupo da Cecília Mota, Senap, AAPB. Depois, ela veio para esse grupo aqui, desses mais aí recentes, ANDAP, AMAR Brasil, ASAP, CAAP, AAPEM e aquela CBPA, além de mais duas que não deu para colocar, nem eu me recordo o nome. E foi que ela fez muito simples. Eles descobriram que os dados, esse aqui, está aqui, além de certificar tudo falsificado, certificado digital, conseguiu burlar o sistema de biometria e facial. Com que a CGU descobriu? Olha só, pegava a xerox da identidade e na xerox da identidade fazia a biometria facial e o que fosse necessário. E o sistema reconhecia como autêntico. Pior, eles ficaram com o comando de falsificar tudo aquilo que já estava dentro da DataPrev. E ele é responsável pela TI dessas entidades. Então, com um comando, sabe o que a CGU fez? Listou para ter desconto associativo quem? Chico Bento, um personagem de quadrinho. Então, eles iam para o passado e mudavam o que estava lá. Como eles também podiam modificar no presente e inserir no futuro. Tem gente que nasceu para ser mal. Esse aqui, com essa cara de bonzinho, foi o cérebro tecnológico das fraudes que correspondem a mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O interesse dele pela tecnologia podia ser para descobrir um aparelhozinho que não permitisse que a pessoa tivesse uma parada cardíaca, poderia ser para uma nova droga aí no sistema de automação de inteligência artificial, poderia ser para detectar câncer, podia ser para tanta coisa boa, mas ele se juntou com várias organizações criminosas para criar um sistema de roubar aposentado e pensionista. Sabe quantos anos? 28 anos de idade hoje. Mas isso já vem. Esse rapaz se tornou jovem adulto entrando no mundo do crime, entrando para criar esse conglomerado tecnológico. E o melhor de tudo é que ele criou para cada associação um sistema de verificação de autenticidade independente que todos iam para Power BI. Olha, minha gente, aonde é que isso aqui tem relevância? Tem relevância, primeiro ponto, deveria estar preso